Olá, pessoal! Tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde para quem vai vir depois também. Sejam muito bem-vindos a mais uma live super especial. Essa live onde eu vou ter o prazer de receber a minha amiga querida, doutora Cecília Duailib, que é minha amiga e colega de trabalho, né? A gente se conheceu no ambiente de trabalho, numa clínica que a gente trabalhou juntas e ali a gente já viu que a gente tinha muita afinidade, a gente super se identificou, além da gente ter até raízes libanesas em comum, ela também é descendente, muito interessante, né? E, enfim, um enorme carinho surgiu, muita admiração mútua, né? Felizmente, é muito bom ter essa alegria de poder trabalhar com quem a gente admira, com quem a gente gosta, com quem a gente sente que pensa muito parecido, né? Então, eu estou muito feliz de recebê-la aqui hoje. E deixa eu dar um oizinho para vocês enquanto ela entra. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Oi, Rogério, conseguiu entrar. Hoje é bom para você, né, Rogério? Domingo, tudo bom? Ó, tá meu amigo Voltaire, tudo bom? Quanto tempo, hein? Ludizinha, Jackson, Tânia tá aí hoje também, Jackson? Gustavo, querido. Pessoal, daqui a pouco vai chegando aí, né? Vocês estão gostando desse horário? Mami tá aí também. Eu tava fazendo às 9 da noite, né, gente? Mas aí algumas pessoas falaram que tava ficando um pouco tarde e tal. Então agora a gente tá experimentando aqui esse horário das 8, né? Vai ser 8 ou 9, mas acho que eu tô gostando desse de 8. Depois eu vou até votar pra ver se vocês estão gostando. Tá gostando, Rogério? Isso aí você falou o quê? Por causa do horário ou pra vibe aqui do tema de hoje? E, gente, já adiantando aqui o tema de hoje, daqui a pouco a Cecília chega. Eu não vi ela ainda. Cecília, quando você chegar, me manda um convite, hein? Mas eu acho que ela não tá aí ainda, não. Esse tema de hoje, gente, é tão importante, né? A autoestima e a medicina do estilo de vida, porque a gente vai justamente trazer para vocês o que a gente já pratica com os pacientes que a gente atende em comum, a gente faz essa dobradinha, né? Eu na psicologia ou no coaching, e ela como médica, endocrinologista, especialista, né? A gente vai contar a historinha, deixa só ela chegar que a gente vai contar como que a gente chegou na MEV, né? Que é essa corrente tão interessante, tão up-to-date, hoje em dia na medicina, né, essa abordagem preventiva, onde a gente pode realmente seguir os pilares que funcionam para a gente ter uma longevidade aí mais saudável, para a gente ser mais feliz, né, para a gente poder realmente se sentir... Gente, peraí que eu tô preocupada, tô achando que ela tá lá no Tools for Life, será? Gente, aguenta aí um pouquinho, peraí. Desculpa, gente, desculpa, voltei, fica tipo pausado, né? Mas é porque eu não tô vendo ela. Deixa eu checar aqui, peraí. Olha lá, ela não tá aqui. Eu fui lá falar, amiga, vem, cadê você? Gente, bom, deixa eu ir continuar falando aqui. Então, o que que acontece? Tô achando que deu algum probleminha, mas enfim, vamos esperar mais um pouco, senão eu vou ter que entrar e sair, tá? Se ficar demorando muito aqui. Mas enfim, obrigada pela paciência de vocês. Ontem a gente fez um evento, vocês viram nos meus stories? Em que o evento que a Lud também, né, foi quem me convidou, foi quem nos convidou. Ô Jacira, tudo bom, Jacira? Mãe da Cecília, gente. Que bom que você entrou, minha lindona. Deixa eu te falar, liga lá pra Cissa, por favor, e pergunta cadê ela, porque eu não tô achando ela aqui, pra ver se ela teve algum problema técnico, tá? Faz esse favorzinho pra mim, Jacira. Liga lá pra ela, fala pra ela entrar aqui no meu Instagram pessoal, porque deve estar tendo algum mal entendido lá. Então, gente, pra quem viu aqui nos meus stories, né? A gente fez esse evento juntas ontem, que a Ludzinha tava lá como produtora, maravilhosa. Foi um evento tão lindo, gente, que vai ser um festival, hein? Todo ano vai ter. Vai ser um festival para celebrar mesmo a vida, saúde, bem-estar, né? Se chama Positivamente. Depois vocês podem olhar, tá até lá no YouTube as nossas palestras todas, todos os talks que tiveram com outros profissionais de saúde, terapeutas e mentoras. Ah, Cissa entrou! Que bom! Deve ter tido algum rolinho lá, né? Mas enfim, isso aí, já recebi até o convitinho dela. Que bom, amiga, já vou te chamar. Deixa eu só concluir aqui essa frase rapidinho. Tava aqui falando do evento que a gente participou ontem. E, aliás, já vamos falar juntas aqui, que aí a gente já conta juntas aqui do evento. Deixa eu já chamar ela aqui, gente. Porque ficar aqui que ela entrou, que deu tudo certo. Enquanto isso, o pessoal tá chegando. Isso aí, pessoal, venham entrando. Aproveita, manda o aviãozinho aí para quem pode se interessar sobre esse assunto. Oi, amiga. Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo bem?
Seja muito bem-vinda, amiga. Eu estava aqui falando para o pessoal que é uma enorme alegria te receber aqui na nossa comunidade, né? Não estamos no Tools for Life, mas tem muita gente do Tools for Life que vai ver, porque eu vou colocar na nossa playlist, e muita gente do Ai, que Tools bom. acaba vindo porque é tudo uma coisa só, né? Então, muito bom ter você aqui no meu perfil para a gente falar desse tema tão importante, né? Dá um oizinho aí pro pessoal. Oi, eu que agradeço o convite, muito obrigada. É um tema que realmente eu sou apaixonada, adoro falar e incrível. E falar junto com você, melhor ainda, né? É, eu estava contando que a gente se conheceu no ambiente de trabalho, né? Que a gente é Foi, colega de trabalho, só que a gente virou super amigas, né? Amigas e irmãs, e que a gente exato, tem, que a gente é até descendente de libanês, que até a nossa ancestralidade ali está em sintonia, né? E estava exato. contando da nossa paixão em comum pela Mev, que é justamente o que a gente vai falar. Você quer contar um pouquinho? Aí eu ia falar sobre a Mev enquanto você não entrava, né? Como é que foi a nossa trajetória. Mas aproveita e já conta, que aí você já conta um pouquinho da sua trajetória, amiga. Já Tá se ótimo. apresenta aí. Boa noite, é um prazer estar aqui com todos vocês. Ontem mesmo a gente estava lembrando, né, num evento até incrível que vi que você já estava mencionando aqui, né, em que a própria medicina do estilo de vida foi me apresentada por você, né? Então a gente trabalhava realmente numa clínica com uma equipe multidisciplinar, a gente já tinha uma vivência, né, com os pacientes numa troca de especialidade. E acredito que você já tinha visto isso em mim, você já fazia um curso lá, né? E quando eu conheci, a gente foi no primeiro congresso em São Paulo, né? E aí eu fui ver, foi em 2018 mesmo, né? Então já tem uma trajetória aí de 7 anos, né? A gente estudando desde que eu entrei lá. Eu fiz a pós-graduação no Einstein, né? No Albert Einstein, eu fiz depois a certificação, que a gente tem uma aprovação, né? Internacional em Harvard. Então, assim, eu não consigo parar de estudar. Eu acho que somou muito na minha carreira profissional de especialista como endocrinologista. Eu acho que dá uma visão diferente, um olhar mesmo integrado na saúde do paciente, junto com a medicina que é baseada em evidência. E somou muito na minha também, né? Então eu digo que a medicina do estilo de vida, o nosso primeiro paciente somos nós, né? Eu acho que nós temos que mudar, nós temos que ter essa coerência, nós temos que buscar essa sabedoria interior e tá buscando, né? Enfim, a tá ali. E hoje eu poder trabalhar com isso, né? Poder transformar, talvez ou impactar dentro da saúde, né? Do meu paciente é incrível. E tá aqui na live mais incrível ainda, né? Que a dimensão às vezes é um pouco maior, né? É, para a gente poder compartilhar esses conhecimentos que são tão fascinantes e, além de serem fascinantes, são realmente fundamentais para o dia a dia, para a gente começar a trazer em microações que vão fazer a diferença, né, na nossa vida, na nossa saúde. E aí a gente vai criando toda uma corrente aí, porque aí a gente vai justamente inspirando e motivando as pessoas à nossa volta, amigos, familiares, né? Porque a gente pode também dar o exemplo, porque não tem como, a gente colhe isso, é o que você falou. Em primeiro lugar, a gente vê no nosso dia a dia, né? Que bom, Rogério, que você gostou. O Rogério, que é um seguidor que está sempre aqui comigo, falou isso, ó. Ele falou: esse tema é maravilhoso, gratidão, tá vendo? O pessoal tá Ah, empolgado, tá todo mundo ali batendo palma já, empolgado. Que bom. E vamos falar um pouquinho de tudo, né? Muita coisa, talvez a gente tenha que fazer outras lives aí, mas enfim. Vamos falar um pouquinho, até porque é bom que quem não pôde estar ontem no nosso evento, né? Tava até falando, gente, que a live, os talks de ontem, ficaram salvos lá no canal do YouTube do Positivamente Brasil. Tem que colocar arroba, senão é difícil de achar no YouTube, arroba Positivamente Brasil. Aí vocês acham o canal. A gente postou aqui nos stories e tal, mas enfim, tá a nossa fala inteira lá, né? E depois a gente até tem que pegar uns pedacinhos, fazer, né, para os nossos Instagrams pessoais e tal, mas enfim, quem quiser ver, quem já se interessar aí por esse assunto, tem o meu talk e o dela. E ela falou sobre alimentação consciente, né, sobre como muito além da dieta, então quero que você traga um resuminho também disso, ligando com os pilares da MEV, que é a corrente que a gente estava explicando aqui, que a gente fez juntas, né? Quer dizer, ela fez a especialização mesmo, ela seguiu mais aprofundado, mas que a gente foi juntas lá nesse congresso, que a gente tem essa abordagem, esse olhar em comum, porque justamente a Cecília, gente, é uma pessoa muito sensível. Eu me identifiquei com ela porque ela já tem uma abordagem humanizada. Ela não é só aquele médico assim que tá ali no automático, só passando remédio. Ela tem realmente, é por isso que a gente se identificou tanto. Eu falei, nossa, você tem que ir, que você vai amar. Quando eu convidei ela para ir no congresso internacional, esse lá de São Paulo, é porque realmente é a medicina do estilo de vida. Então vamos trazer esses pilares que a gente pode acrescentar
implementando no nosso estilo de vida, realmente, para justamente sair dessa obrigatoriedade de assim, ai, fazer dieta. Não é apenas fazer dieta, né? É se tornar parte até mesmo da nossa identidade, da gente começar a se ver essa pessoa que se cuida. E por isso que eu botei esse título ali da autoestima, porque autocuidado, gente, é autoestima. Quem se ama vai querer se cuidar, vai ter uma preocupação com o seu corpinho, né? O nosso corpinho é o templo da nossa alma, né? Exatamente. Então, o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma, tudo isso a medicina do estilo de vida traz esse olhar mais ampliado, né? Então, vou te passar a palavra aí para você ir. E só para terminar aqui, para a gente falar o que a gente viveu ontem, eu até me surpreendi, né? Porque quando a gente vai num evento assim, né? Eu fui falar sobre nutrição, eu vi exatamente aquilo que talvez às vezes o consultório não alcança, que é a vivência da experiência, né? E lá eles estavam oferecendo isso, né? A É. gente via sessões para gerenciamento de estresse, arte terapia, musicoterapia, a prática de yoga, a meditação, né? O trazer para dentro de si a presença, né? A questão que a gente viu até do espelho, né? Falar aquelas frases positivas para nós mesmos. Então, assim, realmente foi um evento muito incrível. Mas, Verdade. assim, Não, tudo a e ver com a inspirou a gente. gente para a live de Muito, hoje, muito. né? Por isso que Então, eu tô feliz, gente, de é, compartilhar isso aqui com vocês. Porque eu até falei, vamos fazer essa live. Porque, gente, eu convidei ela sexta-feira. e foi um Porque, evento muito né, porque eu falei, bacana, e a live. é uma maneira da gente expandir essa energia que estava tão boa de ontem, né? Da gente Exato. continuar aqui e para poder compartilhar com quem não foi também, porque esse evento tem tudo a ver com a MEV, tem tudo a ver com os nossos trabalhos, né? Mas assim, a gente pode trazer um pouquinho aqui para vocês também, né? Isso e tudo. O que é a medicina do estilo de vida, né? A gente teve a oportunidade de estar aqui no Brasil no primeiro congresso que teve, né, de medicina do estilo de vida. E realmente é um assunto apaixonante, porque a gente sempre pensa, né, em tempos de vida, né, como eu vou viver, como vai ser a minha longevidade, né? E hoje a gente já tem esses estudos, né, com publicações científicas, com estudo com mais de 20 mil pessoas, né? Enfim, que são as zonas azuis que a gente tem distribuída aí no nosso planeta, né? Enfim, são 5 zonas azuis em que eles estudaram o que tinha em comum entre eles para estarem vivendo muito e muito melhor do que se espera numa expectativa de vida de centenários, né? E aí eles traçaram os principais pilares, né? Então, esse estudo, né, feito em Harvard, né, eles traçaram os 6 principais pilares que podem impactar na tua longevidade. E aí vem sempre aquela pergunta em consultório: e a minha genética, doutora? Realmente, a genética ela pode ter um impacto, sim, né? A gente sabe que a genética hoje, num estudo com mais de 26 mil pessoas, mostrou que a genética ela pode ter um impacto em 25% dentro da tua longevidade. Então, a gente acredita que o restante da porcentagem provavelmente o que vai impactar e o que a gente tem de estudo são são os pilares de estilo de vida, né? Então, por que não a gente já não começar a ter um olhar diferente? O quanto antes, né? Eu digo até que para mim seria educacional de escola, né? De estar ali entendendo desde o início como uma forma de educar, né? De entender como o seu estilo de vida pode impactar não só em você ser um centenário, talvez com mais vitalidade, mas é você começar também a ser uma pessoa durante ao longo da sua vida com as emoções, com gerenciamento melhor do estresse, com emoções mais controladas, evitando doenças crônicas que a gente sabe como diabetes, hipertensão, e que tudo isso o teu estilo de vida pode impactar, né? Então, os 6 principais pilares que a gente vê em comum nessas zonas azuis que a gente vê distribuída no nosso mundo, o principal pilar é a alimentação, que foi o que eu falei ontem, né? O que eu mais abordei ontem, né? E eu digo assim, a minha área é endocrinologista, então assim, é o que eu mais abordo, né? E a gente tem que abordar com uma certa leveza, falando hoje em nutrição, né? A gente não pode vir com aquelas medidas muito radicais, né? Como se fosse 880, né? A gente tem que ter cuidado com esse tipo de pensamento, né? A atividade física, né, o movimento, hoje a gente está mais, eu acho que hoje cada vez mais está circulando mais a importância do movimento diário, né, a constância desse movimento, hoje a gente já pode falar de um lifestyle plus,
que é o tipo de movimento que você pode adotar mais para você, né? Para individualizar mais para você, né? Esse tipo de movimento, que não é só um, às vezes a gente pode somar outros tipos de movimento, né? Então, a qualidade do sono, a questão do gerenciamento, o manejo do estresse, né? Então, nem sempre a gente consegue modular, a gente consegue melhorar todos esses pilares sozinho. Às vezes a gente precisa de uma rede de apoio, né? Então, a alimentação, a atividade física, a qualidade do teu sono, o manejo do teu estresse. Os tóxicos que a gente fala muito, né? Na medicina do estilo de vida, realmente o tabaco, a gente fala, a gente incentiva o cessar o tabagismo, né? A gente incentiva isso. O álcool, uma relação moderada com o álcool, né? E para quem não tem aquela vontade de beber, realmente, a gente não sabe o nível de álcool individual para cada um, quanto mal faz, né? Porque é individual, né? Aqui a gente está falando num estudo que foram por número grande, né? Mas a gente tem uma resposta individual também, né? E o que a gente fala das relações sociais, as nossas conexões, as relações saudáveis, família, relação com a tua espiritualidade, né? Isso teve um impacto na longevidade dessas pessoas que vivem na Blue Zone, né? Então aqui a gente está falando de uma roda completa, né? São vários fatores, como a Kelly falou, né? E quando ela me convidou para essa live, ela falou assim, vamos falar sobre autoestima, né? De autocuidado, né? E eu hoje, no consultório, acho que isso até é o principal ali, para o início, né? Porque quando a gente busca esse autocuidado, quando a gente busca essa responsabilidade para nós mesmas, eu acredito que a gente vai começar a visualizar esses pilares que temos comprovações científicas que vai impactar na tua longevidade. E a gente vai visualizar de uma forma assim, nossa, como que eu posso ter essa melhora, né? E aí, ir buscando, né? Enfim, com os profissionais, com essa equipe multidisciplinar hoje que a gente tem, incrível, né? Cada um estudando dentro da tua especialidade e que a gente vê que é capaz de mudança, né? Acho que eu falei um pouco Não, em maravilhoso. todo, né? Acho que foi uma abordagem geral, né? Mas assim, vamos só retomar em tópicos, porque aqui não tem um slide assim para a gente relembrar, só para o pessoal fazer né, dar uma recapitulada aí. Então, gente, ó, alimentação, exercício físico, sono, tóxicos, né? Dar uma administrada aí, segurar a onda nessa parte, ou cessar dentro do possível aí de cada um, né? E relacionamentos. Então, depois a gente até pode postar alguma coisinha sobre isso, né? Mas assim, vamos. E o Tá. manejo do estresse, O manejo que do é estresse. Exatamente, né? exatamente. A gente Então, tem descrito 6 pilares, né? E eu digo que assim não vai impactar só na tua saúde física, né? A gente tem estudos já mostrando em prevenção de diabetes, em prevenção de doenças cardiovasculares, em remissão de alguns tipos de diabetes, dependendo do início que tem. A gente tem evidências científicas como isso pode impactar realmente na tua saúde, mas também vai impactar na tua saúde mental também, né? Então a ah, gente entende que uma alimentação que tem mais rica em plantas, verduras, frutas, né? Enfim, uma alimentação mais saudável, menos inflamatória, ela vai impactar assim nessa questão do gerenciamento do teu estresse também, né? Então é tudo muito interligado e eu digo que às vezes quando a gente fala tudo isso não é para vir com uma culpa, ai, tem que não é para dar uma leveza mesmo e ter um olhar, né? Um olhar como você falou que deu essa chamada na live. Você também é muito intuitiva e muito cuidadosa com seus pacientes. Eu tenho a oportunidade de ter pacientes seus. Então, assim, de mencionar, de vir né, de uma sessão, né, de terapia em que ali você também está abordando a importância do autocuidado na saúde, já liga aquela luzinha, preciso procurar. No caso, você me indica o endócrino, preciso. E é assim mesmo, o paciente, quando venceu, já vem comigo, já preocupado, já trazendo a responsabilidade para ele. E aí é nesse momento que aquelas pequenas mudanças, aqueles mini hábitos diários, aquela constância, aquilo que a gente tem, assim, que ao longo prazo a gente vê a evolução, eu vejo a evolução do paciente, é tão gratificante quando ele está torcendo, nossa, eu consegui mudar isso, nossa, agora eu danço, nossa, agora eu faço atividade física tantas vezes. Assim, a gente comemora tudo junto, sabe? É muito incrível essas mudanças. E às vezes essas mudanças, elas não, às vezes não, a grande maioria elas não são radicais. E não são todos ao mesmo tempo também.
Então, são aqueles mini hábitos mesmo diário e de constância, né? Uhum, exatamente. E isso a pessoa vai criando ali um ecossistema pessoal, né? Com essas microações. Isso vai, a gente vai colocando, gente, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. O que que eu, por isso que eu falei aqui esses 5 tópicos. Depois a gente vai fazer uma artezinha para postar. Vamos fazer em Seis. Caleb. Seis, São seis, seis. exatamente. Ah, não sei por que que eu cismei com 5, gente. A gente fez isso juntas e eu tô É, cismando aqui com 5. E logo o de gestão de estresse que eu tô esquecendo. Mas assim, é. cada um deles, a gente pode ir vendo como que eu posso melhorar a minha alimentação. Estou incluindo aqui pelo menos 3 frutas ao dia. Estou melhorando aqui. Todo mundo sabe, né, o que que tem que evitar, né? Os ultraprocessados, refrigerante, comer mais fruta, mais fibra, ter uma boa quantidade de proteína de acordo com o seu, né, seu peso, e tudo mais. Enfim, isso é muito individualizado, mas a gente ou buscar ajuda, se não sabe, obviamente, ter essa ajuda do endócrino, a gente também vira e mexe indica quando precisa uma coisa mais aprofundada, né? A pessoa está muito perdida ali na alimentação, uma nutricionista também. Então, por isso que a gente trabalha em equipe multidisciplinar, né? Porque tem várias maneiras da gente ir colocando um pouquinho de cada um desses tópicos no nosso dia a dia até isso ir virando justamente um estilo de vida. Então não é assim aquela dieta pesada. Você pode ter um cardápio ali para te orientar num primeiro momento, mas depois você vai internalizando, já vai ficando natural. E pequenos hábitos como beber água, né? Você vai se conscientizando, pegar sol, né? Então essa coisa que ela falou do movimento, é movimento, não necessariamente tem que ser tal exercício. O que der para você ir se adaptando. A gente sabe a importância da musculação, né? Tem a questão das miocinas, que são anti-inflamatórias. Vira e mexe, eu posto aqui também, quem me acompanha sabe quanto é importante a questão da massa muscular, porque com a idade, se a gente não se cuidar, a gente pode vir a perder, né? Mas tem que cuidar dessa questão da sarcopenia e tal, mas assim, dá para você também ir incluindo outros exercícios. É o que eu falo. Às vezes a pessoa não tem tempo de ir na academia, ou não tem tempo, ou enfim, não pode por N motivos. Começa a fazer algum movimento, uma caminhada, todo mundo pode fazer. Aí vai introduzindo aos pouquinhos, né? Então a gente vai vendo ali que a pessoa precisa ter justamente uma autorresponsabilidade, que é Isso. o que você falou, né? Essa questão do autocuidado começa muito com essa conscientização. Como eu quero me ver daqui a tanto tempo, né? Seja daqui a um ano, daqui a 5 anos, pensando na sua longevidade. Então, assim, é uma decisão, tem que ser uma escolha realmente. Mas para isso, a gente tem que ter uma motivação. Por isso que a gente trabalha também muito juntas, porque a gente tem esse olhar da entrevista motivacional, que é uma área, né, nesse nosso meio aqui, tanto da psicologia como da medicina, que é focada mais na mudança de hábitos, né, que é o caso da medicina do estilo de vida e tal, que mostra que a gente tem que ver as etapas, né, em que cada um está também nessa motivação. Então, tudo isso é visto, tudo isso é estudado, né? Então, às vezes a pessoa Exatamente. ainda está ali com uma resistência, ela nem sabe ainda da importância dela começar a mudar os hábitos ou por onde começar, ela não está motivada. Então, ela chega, por exemplo, lá na endócrino porque eu que indiquei, ou vice-versa, né? Chega na psicóloga porque o cardiologista que indicou. Porque tudo isso aqui que a gente está falando, gente, é como também prevenir, não só para a gente buscar mais saúde, mais qualidade de vida, mais autoestima, mas prevenir o que a gente vê que é, assim, a maior causa das mortes hoje são vindas de doenças que poderiam ser preveníveis, que é o que a gente falou aqui, né? Na virada do século XX não tinha quase gente Exato. morrendo por doença cardíaca. Agora é a Doenças causa número um. cardiovasculares. Isso. Causa número 1 de morte, coração. Então, assim, tudo isso, e tem vários estudos do Instituto HeartMath, por exemplo, que mostram que o estresse é um fator preditivo da doença cardíaca e realmente tem a ver com esse índice tão grande, por conta do estresse, por conta desses hábitos aí de vida. Você ia comentar? Isso. Não, pode terminar, pode terminar. Não, pode falar, pode falar. Então, assim, estava, né, introduzindo que o quanto a gente precisa fazer essa decisão realmente e vendo o que a gente pode ir melhorando. Melhorando aqui, melhorando ali. É o que a gente falou, não precisa buscar a perfeição. A gente vai chegar lá com a conscientização, porque tem uma hora que a gente começa a ter prazer.
né? A gente começa a Exatamente. gostar, tanto por ver o resultado, como porque, de fato, quando você sente que você cumpriu algo que você se propôs, você aumenta a sua autoeficácia, que aumenta a sua autoestima, né? Ativa a área realmente do cérebro, que é um circuito lá de recompensa que libera dopamina, que é um neurotransmissor que traz prazer. Então, gente, está tudo interligado, né? Na verdade, ela aumenta esse prazer e aumenta também a tua saúde, né? Então você ganha mais vitalidade mesmo, né? Muitos relatos que eu vejo. Muitas vezes a gente vai até falar, você falou para mim que ia perguntar de medicação. Às vezes, em consultório, a gente tem um olhar ali 360, mas o estilo de vida está muito alterado. A gente se usa até um estilo de vida não saudável, né? A gente busca um estilo de vida saudável. A vivência ali daquele momento, daquela fotografia daquele momento, daquele paciente, é um estilo de vida muito não saudável. Então, talvez para ele a medicação não é o primeiro para se entrar, se não tem nenhuma doença ali já iminente para ser tratada. É mesmo um incentivo da mudança de estilo de vida. E aquilo que você falou, quando a gente fala, só para dar uma entrega grande hoje na live, né? Que a gente falou, nossa, a gente quer transbordar o que a gente também recebe, né? Os pilares, esses 6 pilares que foram estudados e foram desenhados cientificamente mostrando o aumento da longevidade com mais vitalidade, né? Então, esses 6 pilares, junto com estratégias que a medicina do estilo de vida vem, que na verdade a gente chama de ferramentas, né? Para atingir, porque não é só assim, eu vou falar aqui para melhorar a comida. Não, existem estratégias, existem ferramentas estudadas em que a gente vai praticando ao longo de consultas, de sessões, em que a gente vai trabalhar cada pilar daquele, dependendo da mudança comportamental que o paciente traz. Mas sempre falando, a pessoa traz. Quem tem que trazer isso com a verdade é o paciente. Então, essa responsabilidade é dele. Às vezes, eu sempre boto uma roda da vida, principalmente os pacientes que eu acompanho já num programa voltado para a mudança de estilo de vida mesmo. E aí a gente analisa. Eu, como endócrino, ainda boto outros pilares. A gente analisa quais são aqueles que ele traz com maior dificuldade. Porque a roda a gente não quer, imagina, você colocando de 0 a 10 a nota, a gente não quer que a roda fique com tudo com 10. Não, fica ótimo, tá ótimo. Mas a gente quer que ela seja homogênea, que ela rode. Então, se a gente está com 10 na atividade física, mas em relações saudáveis a gente está com nota 3, eu tenho que ter um olhar diferenciado. Porque às vezes aquele fator de ganho de peso, aquele fator tem histórias genéticas, tem outros fatores que pode estar relacionado ao ganho de peso, mas também pode estar ali num problema pontual. Então, assim, isso do autoconhecimento, né, do autocuidado, muito acho que hoje o paciente já traz em consulta. E eu vou te falar que quando ele traz claramente, eu acho que o processo é mais veloz. Eu tenho essa impressão, né? Porque a gente está ali voltado já com uma atenção, ele só não verbalizou, mas ele já tinha uma vontade de fazer aquela mudança. E aí no modelo transteórico, que é uma ferramenta da medicina do estilo de vida também, né? Que a gente usa muito para mudança comportamental, a gente vê isso e mais do que a gente vê, né? A própria pessoa vê, né? E aí é incrível a mudança, né? Então, quando a gente começa a fazer esses registros e a própria pessoa visualiza, as mudanças, normalmente, elas são escalonadas, elas chegam a um processo de manutenção, né? Daquele pilar, né? Mas a gente sabe que também tem vários outros fatores que podem estar influenciando também, né? Sim, com certeza. Por isso que é tão importante, né, gente, um olhar individualizado e essa relação médico-paciente poder ser bem transparente, ser próxima, né, dentro do possível ali, né, de poder realmente ter essa abertura. Igual ela falou, o paciente poder falar, eu entendo, mas isso aqui eu não vou conseguir abrir mão ainda, né, isso aqui tá difícil de eu incluir. E aí é o que ela falou, que a gente também, né, dentro dessa nossa abordagem, nós somos coaches, né, de saúde e bem-estar. Então a gente vê lá em que momento dessa motivação o paciente está, porque tem um momento que ele não está nem pensando. Uma outra live a gente fala melhor sobre esses estados aí do modelo transteórico, né? Desses 5 estágios
em que ele nem está pensando, que é o contemplativo, o que ele já está pensando, que é quando ele está contemplativo, quando ele está em preparação para ação, né, que seria o terceiro, quando ele de fato já está na ação, e depois ainda tem a manutenção e a prevenção de recaída. Então, assim, são estágios, tá, que a gente vê dessa mudança de comportamento, em que a gente precisa saber aonde que esse paciente está. E ver dentro ali, linkando com a roda da vida, deixa eu só esclarecer, porque é muito conhecido na nossa área, e para quem já fez coach, o processo de coaching e tal, essa ferramenta da roda da vida, né? Mas, para quem não conhece, são vários setores ali que a gente vê numa mandala, uma roda realmente, tem vários setores ali da vida, né? Onde a gente vai perguntando para o paciente: relacionamento de 0 a 10, quanto você dá? Trabalho, quanto você dá aí tem a área de trabalho, aí satisfação pessoal, remuneração, como você se sente em relação a isso, se está ligado ao seu propósito de vida e tal. Tem toda uma análise, é muito interessante. Quem quiser pode até procurar aí para ir fazendo, mas é uma coisa que a gente utiliza nas nossas abordagens, né? Então é muito mais profundo, claro, porque aí a gente traz as ferramentas. Por exemplo, na de gestão de estresse é super indicado mindfulness, meditação, Exato, né? Aromaterapia, uma lavandinha, esse processo de fazer pausas conscientes com respirações profundas exato. e por aí vai, né? E aí Então, vai. tudo isso, só para vocês terem ideia como é que é profundo, como é que é uma abordagem muito completa, é muito diferente de só chegar passando remédio. Agora, como é muito longo aqui, vamos aproveitar para já falar, é muito complexo esse assunto, né? E antes que eu esqueça de falar, eu queria que você realmente já entrasse um pouquinho só nessa parte da medicação, porque, claro, ao mesmo tempo somos muito gratas que existem as medicações para alguns casos que realmente precisam ser integrados a uma medicação, né? E quando Hum. realmente aquilo é muito útil, que é diferente das pessoas que saem se automedicando, pegando receita pirata, ou, né, dando um jeitinho lá na farmácia de conseguir, porque, gente, tem de tudo, eu já vi de tudo, eu já vi até paciente que pegou uma receita adaptada daquele, né, dos remédios, não sei se pode falar o nome aqui, mas enfim, desses remédios emagrecedores das canetas, né, que todo mundo sabe, e que era uma receita, assim, eles diziam era feito manipulado, entendeu? Tipo, gente, eu já vi de tudo. E a É, pessoa ainda pegou a receita que não foi nem o médico que passou para ela, foi alguém que passou para fulaninho. Olha, tem de tudo. é, Então, assim, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque é importante também trazer essa conscientização de quando também o remédio é útil e como lidar com isso, né? Porque é sim. muito importante É, diferenciar esses casos, né? Tudo integrado, mas assim, quando o remédio entra, quando não entra, e todos esses cuidados, né, em relação à sim. medicação. Infelizmente, a gente está vendo tudo isso acontecendo, né? E a gente consegue visualizar o quão não tem benefício, né, individual para cada um, né? Aqui é exatamente aquela autonomia, autocuidado, né? Quando a gente fala em medicina do estilo de vida, a gente está falando de mudança comportamental, né? E eu não posso falar que todas as doenças ou prevenção de doenças vão ser feitas só com mudança comportamental, Sim. né? Então, esse olhar também que a gente tem que olhar para a medicina do estilo de vida que é baseada em evidência, é um olhar para somar dentro de uma medicina que hoje que é uma medicina mais moderna, mais assertiva, é uma medicina que a gente tem conhecimento genético, que a gente sabe que esse também é outro universo assim que eu estou cada vez mais apaixonada, porque a gente vai vir com processos de prevenção de doenças que talvez a gente não precisa esperar chegar para tratar. Então, assim, eu digo que a medicina do estilo de vida, ela vem para somar, ela vem para complementar. E é a mesma que a gente pensa quando a gente pensa numa equipe multidisciplinar. Quando a gente vai criando aquela rede de apoio com profissionais em que a gente confia, que a gente se permite estar ali mais vulnerável e que a gente acredita que a gente vai atingir a nossa saúde com mais vitalidade, é isso, é somar o que a medicina do estilo de vida traz, somar o que as outras especialidades multidisciplinares elas vão trazer e dentro também da minha área que, enfim, eu sei que você falou caneta emagrecedora, a gente não gosta, né? Porque são medicações, né? Mas não tem problema, realmente, se a Ah, gente, você falou algo. desculpe, Não, desculpe. você
trouxe algo É que porque todo como mundo todo mundo fala. fala, né? É Foi a porque na hora lá questão. não lembrei do. Como é que é a substância? Como é que é? Não, são as medicações que a gente tem hoje, que são medicações que com certeza elas não tratam só a diminuição de peso, elas têm sítios de ações incríveis para tratar aquele paciente que tem gordura no fígado, que vive de apneia de sono e não dorme bem, aquele paciente que a gente sabe que está mais inflamado, o paciente que tem um risco cardiovascular aumentado. Então, são medicações que elas vão agir, vão dar melhora metabólica também num olhar que eu digo assim, 360 dentro daquele paciente que a gente tem diagnóstico de obesidade. Que obesidade é uma doença crônica e por se tratar de uma doença crônica, ela precisa de medicação. Muitas das vezes não vai ser só a mudança de estilo de vida. A gente vai precisar ter a medicação. E eu digo que a mudança de estilo de vida, ela vai sim complementar, ela vai favorecer uma resposta. E lá na frente, a gente sabe que ajuda muito a manter peso perdido. O pilar que mais ajuda, que é a neve ajuda muito aí pra gente, é a atividade física. Então, quando eu pego já um paciente com esse olhar da medicina do estilo de vida que quer perder essa crônica ali e que já veio com tratamento, com falha, a gente chama de falhas de tratamento, né? Não deram certos anteriormente. E a gente a gente observa que ele começou um tratamento para emagrecer, às vezes vem até vem da vida, já fazendo a medicação, né? E ainda está sem movimento, né? E aí a gente dá um incentivo, já fala para ele, né? Para ele tomar aquela informação que lá na frente ele vai precisar estar se movimentando para manter esse peso dele perdido durante esse processo, né? E eu digo assim, que também esse processo, seja de mudança de estilo de vida, na minha parte, que o meu consultório, a grande maior parte hoje é emagrecimento, né? Então, até no processo de emagrecimento que a gente vê nos nossos modelos que tem a recaída, e no emagrecimento a gente já sabe que tem esse processo de recaída, de reganho de peso, né? Enfim, isso é justificado, né, pelo próprio processo, né? A gente tem umas alterações e que em algum momento o teu metabolismo vai favorecer esse reganho de peso. Então, assim, só da gente já estar ali alerto e se preparando para os obstáculos que vêm e voltando, né? Olha como o autoconhecimento, o autocuidado é importante, né? Então, a gente já vai estar ali prestando atenção e já se preparando. Então, quando a gente se prepara, o que a gente vê do processo? O processo é mais leve. O processo é com menos culpa, porque a gente já tem um entendimento do que vai acontecer. Ah, reganhei peso, meu Deus, não deu certo para mim. Não, a gente sabe que vai ter um reganho de peso. E aí, naquele momento, ele já procura mais rápido o profissional para poder ajudar ele. Já se procura de estar ali junto com aquela equipe multidisciplinar que vai ajudar ele. Então, isso eu acho que a medicina do estilo de vida, porque isso talvez a gente já fazia de uma forma intuitiva dentro da medicina. Mas eu acho que a medicina do estilo de vida, com evidência científica e com as ferramentas de uma forma também mais precisa, né? E que sempre fala em busca da equipe multidisciplinar, ela realmente é incrível. A resposta acaba sendo muito melhor para o paciente, né? Quando ele consegue ter uma modificação de um desses pilares, né? Sim, maravilhoso. E É. deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que a gente falou aqui, né? Mas eu queria. Vou dar uma de leiga aqui, tá? E pedir para você falar, como se eu não fosse a psicóloga que trabalha com você. E, tipo, como se a gente não trabalhasse juntas, né? Tipo, como você aborda. Porque eu acho que é uma coisa que muita gente sente, né? E eu vejo até pelos pacientes, assim. Como você aborda quando o paciente está com dificuldade de aderir, sabe? Então, assim, a gente falou aqui, né, por alto, essa questão dos estágios para mudança de comportamento, mas como é que é? O que que você falaria para aquele paciente que está assim, ai, não, não vou voltar não, porque eu não fiz nada mesmo, entendeu? Aí tá com vergonha de você, tá culpado. A gente podia falar um pouco mais, né? Porque a gente sabe o quanto isso é comum, né? Quanto a É. gente lida o tempo inteiro com isso, com aquele paciente. Eu falo, não, vai lá mesmo assim, entendeu? E tento trabalhar aqui da minha parte, mas assim, fala um pouquinho sobre isso, da sua experiência com isso, né? Como é, o que que você também aconselha para quem possa estar aí vendo isso e estar nessa situação, e como você aborda?
Dentro da medicina do estilo de vida, isso já é um ponto que é incrível mesmo, que eles observaram que a responsabilidade médico-paciente trocada, a relação nossa muda, né? Então há uma responsabilidade de nós dois. E eu sempre falo, olha, a gente vai inserir um método, a gente vai começar, a gente está visualizando aqui, nesse teu momento, a sua roda, está precisando de uma atenção maior aqui, talvez a gente está precisando de um outro profissional, mas aí ele sai do consultório. E quando ele sai, às vezes o índice de confiança, que é outra coisa que é uma técnica que a gente coloca, né? De 0 a 10, como é que você está confiante nessas mudanças que a gente propôs? Eu nunca coloco muitas mudanças. Até porque a gente é orientada a não colocar. Eu coloco as mudanças que estão impactando mais, até nesse início, no bem-estar dele. Porque a gente sabe que quando a gente está motivado, quando a gente está, talvez, com uma autoestima, né? Talvez ou não, né? Com a autoestima ali melhor, né? Quando a gente está ali no autocuidado, a gente vai estar enxergando isso. E aí a gente pergunta esse índice de confiança. Ali, pode ser que ele dê uma confiança. Não, eu vou me programar, eu vou chamar uma pessoa para fazer a comida para mim, eu vou fazer isso. E vai se organizar e deu uma nota alta. Mas na prática não aconteceu isso. Teve um problema no trabalho, teve uma viagem inesperada, aconteceu algum problema de saúde na família. E aí é a questão, eu sempre lembro no final da consulta, olha, a gente tem uma relação médico-paciente, estou aqui do teu lado, independente do que for tomado, você vai voltar. Ah, não consegui fazer nada, você vai voltar. Ah, eu consegui fazer tudo, você vai voltar também. Porque a gente vai estar junto para comemorar, a gente vai estar junto para resolver. A questão é a gente visualizar. A gente tem que estar ali sempre visualizando. Eu acho que não é o tempo da mudança, é a mudança real. Então, às vezes, o tempo para aquele paciente pode ser menor. Mas se ele lá na frente vai mudar? Porque às vezes a gente quer esse tempo, eu quero mudar em 2 meses, 2 meses eu já consigo. Não, existe um tempo também de manutenção, de mudança O de... processo, né, de cada um. E eu acho que a diferença do processo hoje, eu acho que eu digo que eu vejo no consultório, tá? E isso não tem na MEV. É o quanto de leveza que a gente dá. O quanto, porque hoje, o que, que a gente tem? Hoje a gente até está fazendo uma live aqui, né? Mas hoje a gente tem muita informação, né? Hoje informação é o que mais tem, né? Então você tem que saber de onde você está buscando essa informação. Porque às vezes você está lá numa pessoa que está fazendo uma dieta super restritiva, que não cabe para você. Então tem que ter o olhar do profissional também, porque ele tem que ver como é que está teu metabolismo, como é que está algumas situações, se tem alguns níveis alterados, se há necessidade de começar alguma medicação, seja para tratar, que é uma disfunção, às vezes, no meu caso, eu estou falando aqui do que você vê, né? Do emagrecimento, né? Mas às vezes a gente está com um problema de tireoide, ou está com um problema de alguma coisa. Então, assim, tem que ter um olhar nas vitaminas, está com alguma deficiência do teu ferro. Então, assim, é um olhar realmente, ainda continua a prática, aquilo que você me perguntou de medicação. A gente tem que ter um olhar e um cuidado. Como médico, a gente tem que olhar e tratar. A gente não pode esperar também, muitas vezes, só o estilo de vida que vai impactar. Então, às vezes, a gente tem que tratar e com as medicações. E o mais gostoso também é desprescrever. Eu até falo, olha, a gente vai ter que tratar, porque está muito alto, né? A gente já entra num grupo de risco maior para doença cardiovascular. Mas assim, eu vou ter um prazer enorme de desprescrever isso. E é muito prazeroso. Quando a gente fala assim, ai, doutora, aqui, esse aqui, pode cortar esse, pode cortar. É muito prazeroso para ele, é muito prazeroso para mim também. E estar prescrevendo mais mudança de estilo de vida e tudo mais. Mas a gente tem que ver também que as medicações também, elas associadas, elas dão uma resposta boa, né? Sim, é muito importante, gente, a gente trazer isso aqui para todos nós refletirmos, né? Porque, assim, realmente a gente não pode cair nessa coisa da autocrítica excessiva. A gente estava ontem conversando sobre isso lá no evento, né? A questão dessa autocobrança, dessa busca por um perfeccionismo, até mesmo a questão das comparações aí, né? Que hoje com as redes sociais está muito mais forte. Exato. Então, até essa pressão pela imagem o tempo inteiro.
É legal que, óbvio, né, a autoimagem, a nossa imagem no espelho, a gente estar em paz, não que a gente tenha que estar perfeito, mas a gente estar em paz, estar olhando no espelho e estar gostando, né? Isso é muito importante para a nossa autoestima, né? Nossa autoestima tem a ver tanto com essa paz no espelho, como com a gente orgulhar, né? A gente conseguir se apropriar das nossas qualidades, das nossas forças de caráter, né? Os nossos talentos, as nossas coisas que a gente admira na gente mesmo, né? Reconhecer as nossas conquistas, tudo mais, coisas que a gente falou ontem no evento. Mas essa questão da culpa, de uma cobrança, de uma falta de autocompaixão, faz toda a diferença, porque pode botar tudo a perder. Então é muito importante a gente trazer isso à consciência e falar, tá tudo bem, e por isso que eu acho muito legal você falar isso. Olha, você vai voltar aqui e continua falando, amiga, porque é muito importante falar no final, olha, tudo isso aqui, né? Qualquer dificuldade, você me fala, que a gente vê como adaptar, porque, gente, é importante saber que tem que voltar no médico, porque se não fluiu, no médico ou no psicólogo, né? Ó, não consegui fazer aqueles 5 minutinhos de meditação todo dia, tem que falar, para a gente pensar em outras estratégias, como adaptar aquilo que não está rolando agora, como fazer aquilo ir se encaixando, né? Dá para a gente mexer nisso e ir adaptando. É muito importante a gente lembrar desse conceito de autocompaixão. Eu, às vezes, falo, será que você não está sendo muito rígida com você mesmo? Não está sendo muito dura com você mesma? E eu sei porque eu venho também desse lugar do meu antigo eu. Se eu deixar, vem que é uma beleza essa vozinha. Só que eu tenho que frear, trazer a consciência e fazer uma nova escolha, né? Reforçar o circuito neural que eu estou fortalecendo aqui, né? Com a minha neuroplasticidade induzida, intencionada para outra direção. Mas, gente, é um processo, a gente passa por isso também, Exatamente. É né? o processo, e o processo a gente tem que dar leveza. E eu acho que dentro, sendo como profissional de saúde, sendo médica hoje, falando em mudança de estilo de vida, a gente tem que trazer essa leveza, né? Porque a gente está num mundo talvez um pouquinho mais turbulento. Então, assim, não dá pra gente falar, vou ter que mudar. Ó, vou começar a fazer 5 vezes por semana atividade física, não vai poder beber refrigerante. Para o tabaco, hein? Você já sabe que o estudo que tem lá na frente já fala que quem fuma. Então, assim, não pode ser assim tão. A gente tem que Radical. radical. A gente não pode ser assim tão radical. É. Porque o que a gente vê? Que a gente tem que ter o olhar do paciente. O que ele está enxergando naquele momento que ele tem potencial de mudança. Então, esse reconhecimento, eu acho que é a experiência que o profissional que trabalha com medicina do estilo de vida tem, porque é esse pilar que eu vou pegar e vou intuitivamente sugerir ali e a gente trabalhar nele, porque é esse que ele vai ter um poder de confiança. Ele pode dar a nota para o outro, mas é esse pilar que ele vai ter um poder de confiança, é nesse que ele está pronto para ação na realidade, e é esse que a gente vai trabalhar. E assim a gente vai chamando os outros pilares. Se a gente for olhar os pilares da medicina do estilo de vida, é outra coisa que eu falo, gente. Um vai convidando o outro, né? Porque quando a gente está se alimentando bem, a gente já está mais motivado para estar na atividade física. Quando a gente já está lá na atividade física, eu, pelo menos, tenho que dormir cedo para poder ir cedo. Então, já estou cuidando do meu sono. Não, e E aí, melhora o sono, né? Os neurotransmissores, todo o equilíbrio da nossa química cerebral já melhora, só de você já estar melhora. fazendo. Então, realmente leva. A própria prática de esporte, de atividade física, cada vez mais sendo introduzida ao longo da tua vida, e você buscando as coisas que você também gosta, né? Existe aquela atividade funcional, mas você também pode buscar as atividades que você gosta, porque você buscando a atividade física que você gosta, eu falo para você já tá, de certa forma, manejando o teu estresse. Porque é uma forma inteligente de você já tratar o teu estresse ali, porque a gente sabe dos benefícios que a atividade física ela traz para a saúde mental, né? Isso a gente tem estudos lindos, né? Mostrando, né? Que agora eu até vejo já vocês da psicologia, eu vejo psiquiatra, e botam lá embaixo, botam opções de medicação e bota. Insiste a prática de atividade física. Então já está vindo prescrito como remédio a prática de atividade física. Isso é incrível. E aí a gente vai melhorando, porque assim, a gente vai dando leveza
no processo. A gente vai gestar, as nossas emoções estão mais controladas, a gente já vai querendo até passar isso para outros, né? Na E meta de... melhora até os relacionamentos, porque você acaba Isso, filtrando, né? Porque seja porque você conhece pessoas ali naqueles ambientes do esporte, ou dos seus exato. hobbies e tal, seja porque você começa a ver que tem um pessoal que tá te puxando para baixo, que a gente fala muito sobre isso, né, nos nossos estudos, nos nossos grupos de estudos lá do Tools e tal, né? Essa questão do ambiente, né? O Então, a cuidado que influência desse é, ambiente. Quando a é, gente checa o que, que não está funcionando para ver como adaptar, às vezes a gente vê, é muito comum, né? Não, porque todo mundo lá em casa está comendo tudo errado, todo mundo lá em casa está comendo ao contrário, fica me chamando para isso, para aquilo, né? Então eu falo, vai, já faz a sua, você pode até ir para esse lado social, que vai te tirar ali daquela coisa que você gostaria de fazer, mas já come antes, às vezes, né? Às vezes dá para encaixar, é, tipo, naquela refeição livre ali da semana, mas nem sempre. Então, às vezes é uma pessoa que está ali no dia a dia, o seu marido, o seu sei lá quem, da família, né, que está ali comendo besteira, ou te chamando para isso, para aquilo. Enfim, às vezes tem essas situações do ambiente. E aí até esse lance do esse pilar dos relacionamentos acaba afetado, né? Porque a gente começa a se identificar mais em exatamente. achar a nossa tribo, né? Eu digo que vai um puxando o outro. Isso é uma maneira leve de você apresentar os pilares, né? Porque aqui a gente começou até a live assim, mas vai aí na ponta você vai falando, um vai puxando o outro. E aí você dá mais ou menos para ele visualizar a própria roda dele. E eu E falei, e a gente fala que a gente é uma equipe, né? Então, assim, para mim, como eu digo, é muito gratificante ver uma melhora de um pilar, porque sabendo que aquilo vai impactar, né? Então, assim, não é só envelhecer bem, né? Aquilo que a gente fala. A resposta é envelhecer muito e com vitalidade, né? E bem-estar. E bem-estar durante o processo todo. Também não adianta ter vitalidade lá. Isso é tudo muito pesado aqui. Tem que ser durante o processo algo com mais vitalidade. E tem que ter esse olhar. Às vezes a gente tem que puxar até outras especialidades médicas, né? Às vezes tá passando por um distúrbio de sono. Existem distúrbios de sono que a gente tem que tratar, existem situações que prejudicam a qualidade de sono. Então, às vezes, eu preciso de outras especialidades médicas também, né? E para estar ali me auxiliando. Por quê? Durante o processo todo de mudança de estilo de vida, né? Seja na mudança comportamental, nas outras especialidades a gente vai procurar o que pode estar atrapalhando, porque às vezes pode alguma coisa estar atrapalhando mesmo, né? E mais, é isso, é a consciência maior e assim, essa coisa da leveza que você falou, rapidinho, dá tempo da não, gente sem ainda problema. falar. Porque eu queria só que reforçar isso, né? Que muitas vezes, gente, para quem não sabe, que às vezes a gente fala achando que é um óbvio, né? Mas é bom esclarecer alguns pontos para quem não é do meio ou não tem tanta essa experiência, né? Tem vários estudos, gente, comprovando o quanto dietas muito restritivas levam à compulsão. Então, assim, a pessoa cai num circuito negativo, porque aí ela vai ter a recaída, né, com muito mais recorrência, com muito mais facilidade, e num ponto que muitas vezes ela ainda não está ainda consolidada e não está ainda autoconfiante para ver que ela já pode realmente sustentar aquela micromudança, aquela microação que a gente vai sugerindo aos poucos, né? Então, coloca muitas vezes tudo a perder. Então, por isso que eu achei tão importante a gente trazer isso aqui para vocês, que é tudo isso. A gente está aqui falando assim de uma maneira geral, hoje é uma primeira live sobre isso, mas assim, tem que ter essa leveza, tem que ter essa autocompaixão. E muitas vezes, né, quando eu falo, gostaria que você fosse da minha amiga e tal, não sei quem, endocrinologista, quando eu vou te indicar e tal, e elas falam, elas adoram quando elas vira e mexe me perguntam, mas ela não é muito radical, não, né? Não sei o que eu falo, não, ela justamente não é, entendeu? Aí explico um pouquinho da abordagem da MEV, né, e tal, porque assim, muitas vezes as pessoas já sabem, até pela experiência própria, que isso vai ser um problema. Então a gente precisa se lembrar disso, né? Essa questão da autocompaixão, que isso tem a ver com autoestima, né? Por isso que eu falo, Sério. será que você seria tão dura assim com uma pessoa que você ama muito, com uma super amiga sua, ou com a sua filha, ou com sua mãe, ou sei lá quem? Será que você falaria assim, nossa, que horror, eu não fiz nada, nossa, que incompetência? Esse olhar que você está se dando, será que você falaria? O que você falaria se essa pessoa que você ama que estivesse falando tudo isso aqui que você me contou? Aí a pessoa realmente é muito recorrente, né? É muito recorrente. E aí, a leveza é no processo e no resultado. Porque Sim. às vezes ele volta falando a expectativa dele era maior.
E Aham. aí a gente sempre dando aquele parabéns, aquela acolhida, porque o mínimo resultado é um resultado. Uhum. Só mesmo aquilo que você falou, ah, mas ele não mudou nada. Só dele voltar para a consulta já é um resultado, já é um resultado de compromisso, de cuidado, e aquilo que você falou, talvez na primeira medida a gente fez de uma forma e nem todos nós somos iguais. Aí vem essa medicina mais precisa, essa medicina mais individualizada, ela vem também na mudança comportamental. Talvez naquele momento é de uma outra forma. E a gente precisa ter esse retorno, né? A gente precisa visualizar, né? Então, essa dupla, né, da medicina do estilo de vida, trazendo esses pilares e que a gente sabe que impacta lá na nossa longevidade, com vitalidade, e junto com essa medicina que a gente vive hoje, né? A gente é, enfim, abençoado, a gente é privilegiado, uma medicina mais assertiva, com medicações para doenças mais graves, incríveis, em que a gente está vendo essa ação mais Tanta ativa. evolução, né? Tanta É, evolução, tanta descoberta. na minha área, eu fico incrível quando a gente vê essas medicações novas para perda de É. peso, né? Então, aquilo que a gente falou ontem, só para trazer aqui também, porque é bem interessante, quando a gente fala da percepção, fazer a sua leitura, quando o paciente vem para mim para perder peso, você faz a sua leitura, como é o seu comportamento. Às vezes a gente sempre pergunta, mas como é que é a tua alimentação? Fazer essa leitura do teu comportamento, que a gente chama do comportamento nutricional, é interessante, porque a gente tem 8 perfis de comportamento, né? Isso a gente dá uma live, né? E aí entender esse comportamento e se preparar para ele. E às vezes algumas medicações elas têm que ser feitas conforme cada tipo de medicamento. Então não é isso que a gente vê hoje, que é uma medicação para todo mundo, deu certo com ele, vai dar certo comigo. Porque eu também tenho muito, é uma oportunidade que eu tenho aqui para falar. Às vezes o paciente está usando uma medicação que é essa medicação que todos estão usando, né? E ele vem assim, mas eu não emagreci nada. Ele vem com a culpa, porque talvez para ele aquela não era a medicação ideal para ser iniciada. É. Era uma outra medicação. Então, assim. Igual hormônio também, né, amiga? Você podia aproveitar e comentar sobre isso também um pouco. Não, dependendo da fase de vida que a gente está, a gente tem momentos de alterações hormonais em que favorece. Eu digo que a parte do peso, né, do emagrecimento, vamos falar, a parte do peso, ela não tem uma causa só. Né? Então tem outras causas, dependendo da fase de vida que você está vivendo, a mulher, por exemplo, na perimenopausa ou a mulher vivenciando a menopausa, a gente tem um ganho de peso, né? E a gente vê que tem um acúmulo de gordura maior, aquela gordura mais visceral, gordura. Nunca tive isso na minha vida, doutora, e tudo mais. Enfim, a gente faz entender, olha, essa oscilação do estrogênio, a queda do estrogênio vai diminuir teu metabolismo. Então tem essas informações, a partir do momento que a pessoa tem, que o paciente tem ali esse tipo de informação, ele vai começando também a dar leveza para, então é isso que está acontecendo. Então, esse meu estrogênio que está mais baixo. Então, às vezes, não é só uma medicação, às vezes são 2 medicações, às vezes não é só endocrinologista, aquilo que eu te falei, às vezes é também um outro especialista na área médica, ou a equipe também toda multidisciplinar ali para dar aquela rede de apoio durante aquele processo. A rede de apoio durante o processo é o que dá a leveza. Quando o paciente tem a confiança em quem está tratando, quando tem essa troca, quando ele tem esse compromisso, isso dá leveza, porque ele já não vai mais no médico, né? Ele está indo ali para cuidar do bem maior dele, que é a saúde dele, e ele está compartilhando com aquele profissional, né? Eu acho que tem muitos médicos hoje. Eu, por exemplo, algumas vezes eu atendo sem jaleco. Então, assim, eu acho que até essa relação que a gente se coloca em consultório, essa maneira, essa abordagem, eu acho que aproxima assim um pouco e deixa o ambiente mais seguro ali para ele falar às vezes coisas que pode estar até impactando mais do que uma perimenopausa, entendeu? Sim. Então, Gente, perimenopausa, para quem não sabe, é porque às vezes eu tenho que fazer a tecla SAP, tá, amiga? faz. Porque tem muita gente que tem coisas batidas aqui que a gente acha um básico e que não sabe. Perimenopausa é a mesma coisa que climatério, né? E que é a fase antes da Isso, menopausa. A menopausa é a data da última menstruação da mulher, né? Quando ela entrou, quando ela tá um ano sem sem menstruar, né? menstruar,
E aí é essa fase anterior, que às vezes pode ser até quantos anos antes? Uns quase 10 anos antes, né? Pode Não ser até sei. 8 anos antes ela já 8 anos indicar aquela antes. oscilação do estrogênio. É uma queda e uma subida, é uma onda. E aí ela vai, tem vezes que ela vai apresentar o sintoma mais, toma. Então, assim, tem um olhar disso que, né, às vezes o ganho de peso, ou várias outras É. coisas. Por exemplo, às vezes chega no teu consultório lá uma alteração de emoções, gerenciamento de emoções. E a mulher já está vivenciando essa oscilação hormonal, que a gente sabe que pode acontecer. Então, assim, tem um olhar, é isso que a gente fala, né, da medicina, que todo mundo tem um olhar inteiro de todo o processo que pode estar acontecendo com aquela pessoa naquele momento. Aí eu até falo assim em consultório: ah, mas eu quero fazer um check-up. Eu falei assim, check-up é o exame de sangue, né? O famoso exame de sangue com tudo aquilo que a gente quer observar. Aí, Igual você passou para mim agora, né, gente? Eu sempre faço meu check-up com ela, ela me passou um bando de exame. É muito bom fazer isso, assim, uma vez no ano. Quer dizer, o de sangue eu faço de 3 em 3 depende, meses. e vai Mas depender esse de aí mais cada. geral, né? Isso, vai depender, porque às vezes aquilo é uma fotografia ali daquele momento, enfim, que a gente pode ter algumas intervenções e melhorar aquela questão ali alterada, né? Então, assim, esse entendimento, esse diário, eu chamo de diário da saúde. Eu, inclusive, estou fazendo um material desse, né? Porque antigamente as pessoas tinham muito hábito de fazer diário, né? Eu lembro da minha avó escrevendo todo dia no diário dela lá, Eu né? tinha diário, você não tinha, Pois não? é, hoje eu tive diário com Ah, chave, cadeado, né? E tudo aquilo. na adolescência. Exato, o diário da saúde, a gente está colocando. Eu já te falei também isso, a gente está colocando ali, o último exame que eu fiz foi esse, fui na doutora Cecília, fui na minha ginecologista, e alguém da família teve sei lá o que tal dia, e a gente está ali anotando. Muito legal. E dentro do diário da família, a gente está colocando também aquele propósito. Aí entra um pouco o que você fala muito. Você até fazia quintas, praticava né, a prática da meditação. Eu digo que de vez em quando eu faço fechar o olho no consultório. O que te vem no teu propósito quando a gente fala de saúde, né? Porque se a gente pensar, a nossa longevidade depende muito da nossa saúde. A gente está trabalhando, depende muito da nossa saúde. A gente está cuidando, depende da nossa saúde. Então, tem horas que a gente tem que parar e talvez fazer uma meditação guiada, pensando em como a gente vê a gente cuidando da nossa saúde, né? Como você falou, do nosso templo, né? Então, os registros, não precisa ser diários, né? Mas os registros de autocuidado, eu acredito que ajuda a organizar isso tudo, né? Ajuda a tomada de iniciativa, de procurar um profissional e de ver a mudança, né? Porque não sou eu também que tem que ver a mudança do paciente, ele tem que ver, ele tem que comemorar junto comigo, e ele que tem que mais comemorar, né? Porque ele que realizou aquilo, né? Eu brinco com caneta emagrecedora, que eu não gosto de falar, mas se está emagrecendo, porque diz, estão falando que eu estou emagrecendo porque eu estou usando remédio. Mas está emagrecendo, né? Está mudando Não, o e estilo também de não é vida. só com a medicação que ele vai Não, emagrecer, como a gente explicou aqui, né? Uma série de fatores. Então, sim, ele tem é, aquele merecimento também, né? De estar exato. ali, essa participação dele, até de usar direitinho, enfim, de ter ido na consulta, tem que celebrar cada pequena vitória, cada pequeno progresso, cada pequena conquista, né? E eu acho muito legal também dentro disso que você falou da questão até hormonal, né? Complementando ali que você estava explicando, não quis te interromper, que, gente, até a parte de fitoterapia ela traz, então tem várias infusões que ela indica, ela tem todo um estudo nessa área também, tanto de alimentação como de chás, né, infusões, enfim, porque isso tudo altera, consegue ajudar muito a gente, né? Com Então tem certeza. gente que vai se beneficiar muito da parte da medicação, integrada a essa mudança no estilo de vida, essa mudança comportamental. Tem gente que a gente pode, de repente, conseguir incluir umas infusões. Tem gente que vai, de repente, ter uma indicação, tudo tem a ver com a questão da indicação, né, da abordagem ali individualizada. Pode ter uma indicação de repor um hormônio, né?
Então, assim, dependendo da fase da pessoa, tudo com muita responsabilidade, gente. É diferente das pessoas que estão aí simplesmente querendo ficar sarada, sei lá o quê, e usando isso e aquilo, né? Então, assim, tem que tomar É. muito cuidado, E né? especificamente para a mulher que vivencia, né, esse momento, né, de climatério, tem mulheres que têm mais sintomas, tem mulheres que têm menos sintomas, a mulher que vive, porque nós vamos vivenciar. Aí que vai a meditação, né? Porque É, a gente vai enfrentar a maturidade. É o que a gente quer. É sim. o que a gente pensa, fala assim, eu quero estar vivendo lá. Então a gente vai vivenciar isso. E aí é nesse momento também que eu falo que o melhor já prepara teu território. Já É, já faz uma prepara, prevenção, já já faz de uma maneira começa. estratégica, né? Exatamente. Se aumenta o risco cardiovascular na mulher, se aumenta a chance de osteopenia, já começa a praticar atividade física, já começa a pegar mais no peso, se diminui o músculo, já começa a estar com uma alimentação menos inflamatória, já começa a estar praticando manejos de estresse, porque pode vir uma oscilação de humor, já começa a se preparar. E o preparo do terreno realmente depende da visualização nossa ali naquele momento, né? E atenção para qual melhor individualizar essa mudança comportamental também, isso é possível hoje. E depende também muito daquela disponibilidade, né? De mudança. A Isso. disponibilidade, aquela emoção maior que nos motiva a mudar, né? E eu acho que isso também não vem só com a disponibilidade, mudança, acho que vem com o ambiente, com a busca de informação, com a educação de saúde, né? Ontem a gente foi, voltando ao evento, né? Ontem a gente foi num evento que ele estava fazendo uma doação de educação de saúde. Então é algo que me despertou para vários Sim. leques que eu vejo hoje no consultório. Né? Hoje eu faço muito consultório, mas eu fiquei pensando, refletindo ali. Aquilo ali era um dia, né, lá no Jockey, de educação de saúde. Cada mesa que ele colocou ali estava dando uma informação. Tinha até outros profissionais, outras psicólogas, outros médicos, tinham várias mesas, né? E o quanto Gente, isso. tinha arte terapia, tinha um cantinho da psicóloga, vocês Que o canto acreditam? Era muito legal, a pessoa podia fazer um pouquinho de terapia ali, né? Cada um tinha um tempinho. Nossa, esse evento, vocês exatamente. fiquem de olho ano que vem que a gente vai participar de novo. E, né, tipo, mesmo quando a gente não participar, se eventualmente a gente não participar por algum motivo, enfim, fiquem de olho, porque a proposta é muito legal, né? Muito A gente boa. ficou encantada, eu fiquei E, também. e, e é exatamente isso, é estar nesses ambientes também, que ali cada uma Sim. falou, mas eu até vi da cardiologia, todo mundo falou um pouco o mesmo, né? É, Falando é, como é importante, né? A sim. gente estar alerta para esse nosso autocuidado, né? Porque a busca mesmo para fazer um exame de prevenção, né? Ah, tem que fazer minha mamografia hoje. Essa busca de fazer o exame, se não marcar a consulta com o médico não fazer o pedido e não marcar o exame para fazer, não vai fazer. Então, É. assim, a gente tem essa medicina assertiva, a gente tem exames incríveis. Hoje está vindo até inteligência artificial no futuro, diagnosticando precocemente as doenças. Então, assim, então a gente vai vivenciar cada vez mais essa medicina mais precisa. Mas essa atitude de ação, de busca, de cuidado com a saúde, ainda é uma autorresponsabilidade, né? E Sim. aí eu digo que talvez escrever no teu diário da saúde, né, um compromisso com você mesmo, você já vai ter um ganho lá na frente, né, para enfrentar às vezes uma menopausa com mais sintomas, né, porque você já vai se entendendo melhor, né? Sim, exatamente, é maravilhoso. E é muito isso, né, gente? Essa tendência que a medicina hoje traz, né? A saúde como um todo, né? Da prevenção, da gente poder se preparar, como ela falou aqui, para essa longevidade, já que, felizmente, estamos vivendo mais, né? Então, assim, já que hoje a gente tem tanta ferramenta, tanta solução aí para tratar dos problemas que antes se tornavam muito limitantes realmente com o amadurecimento. Agora a gente pode, de fato, ter muita qualidade de vida, muita liberdade até, né? Porque quando a gente tem uma saúde boa no nosso amadurecimento, vamos dizer, a gente acaba tendo mais independência, né? A gente acaba tendo ali algo que não tem preço, né, gente? Que é Não, você poder
ser dono de si mesmo, você ficar mais depender menos, né, do outro. Então, assim, a gente precisa pensar nisso. Bom, gente, acho que a gente tem que ir terminando por aqui. Alguém quer fazer alguma perguntinha aí, rápida, ou vai ficar para a próxima? Com certeza eu vou ter que te convidar de novo para uma próxima, né? Porque esse assunto é muito fascinante, tem vários outros temas interessantes que a gente pode trazer depois. Inclusive, quem quiser sugerir aí algum tema que queira saber mais. E já vou deixar aqui, ó, de leve aqui, só para vocês ficarem de olho aí, que a gente tem um projeto que vai ser agora disponibilizado em janeiro, algo que a gente já faz com os nossos pacientes que a gente tem em Dobradinha aqui, né, que a gente atende em comum, que é um processo de emagrecimento consciente. Para quem se interessar por esse tema do emagrecimento, né, claro que a gente vai falar da saúde de uma maneira geral, vai abordar com mais profundidade tudo isso aqui que a gente falou, mas a gente está montando esse projeto online, tá? Que vai se chamar Mindful Fit, emagrecimento consciente, agora para janeiro. Depois a gente vai falar mais, porque a gente vai ver direitinho essas datas, porque como vai ser logo início de janeiro, a gente quer ver uma época que todo mundo já tenha voltado das festas, das viagens, né? E esteja ali com aquela disposição para querer fazer esses planos, essas metas. A gente, inclusive, tem que falar mais sobre metas smart, né? Que é uma coisa que a gente usa também, que vem dessa abordagem aí do coaching e tal. Enfim, então, vocês fiquem de olho que depois, mais para frente aqui, em breve, a gente vai lançar, vai trazer mais informações, tá? Então, para os interessados. Mas, de qualquer forma, independente disso, tá, gente? Desse workshop, desse projeto, se vocês quiserem trazer aí perguntas, seja no nosso inbox, seja sugestão aí de alguma outra live, estamos aqui super disponíveis para trocar mais com vocês sobre esses assuntos que são tão importantes, tão fundamentais, como vocês viram aqui, e que agregam tanto, né? E que a gente ama, que vocês viram que a gente ama também falar disso. Então aproveitem aqui a gente, tá? E Cissa, muito obrigada, tá? Você quer deixar uma mensagem final? Quero deixar uma Amei. mensagem final, uma mensagem para a gente refletir um pouco, né? Então, vou trazer um dado para vocês que a gente teve esse ano, em que quase 99 milhões a gente tem de centenários no Japão. A gente sabe que no Japão é uma genética diferenciada, mas eles estão já com essa abordagem de mudança, né? Do estilo de vida, né? Inclusive uma Blue Zone lá, né? E aqui no Brasil a gente tem em torno de 37, né? Vivendo centenários, né? Então, será? A gente fala muito na medicina do estilo de vida, a nossa tribo, como a gente consegue impactar o que está do lado. Será que essa autorresponsabilidade é só nossa? Só para gente? Será que a gente também não tem essa autorresponsabilidade pensando num todo? Pensando em quem a gente também pode estar ali impactando, também pode estar ajudando. Quando a gente pensa em termos de saúde, né? De saúde no geral, né? Em toda a população, né? Pensando no próximo também, pensando no nosso ecossistema, pensando em tudo que a gente pode impactar na mudança do estilo de vida. Porque aquilo que você falou, né? Envelhecer e ter muitos cuidados, às vezes não é a maneira que a gente quer, mas envelhecer também com vitalidade, tá ali, envelhecendo, ainda cuidando do outro, isso é muito valioso, né? Então a gente tem que ter esse olhar impactando num todo. O quanto que a nossa mudança de estilo de vida também é importante para a gente poder estar ajudando para quem está próximo da gente, né? É isso. Arrasou demais, adorei. Muito bom, né, gente? Vocês gostaram? Conta pra gente aqui. Quando acabar a live, curtam, deixa um comentário, deixa um emojizinho lá pra gente, divulguem, tá? Ajudem a gente a levar essas informações para mais e mais pessoas, para que cada vez a gente possa ter uma postura de mais consciência diante da saúde, porque é uma coisa tão preciosa, né, gente? É o nosso maior tesouro, né? A gente precisa cuidar da gente mesmo, da nossa autoestima, ter mais gestos de autocuidado no mundo que está tão voltado para fora, né, para correria, está tão acelerado, né? Foi falado sobre isso também ontem lá no evento, num mundo em que muitas vezes a gente fica ali sem tanto tempo para a gente mesmo, né? E fica, sabe, vai vendo o tempo passar e essa correria rouba a nossa vida. Então, assim, que a gente possa trazer mais qualidade de vida para
para nós e, como ela falou aqui, para as pessoas à nossa volta também, que a gente possa ser uma boa influência ao nosso redor, né? Então é isso, vamos ficando por aqui. Obrigada. Obrigada, adorei. Beijo grande. Beijo. Tchau, 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 tchau. pessoal. Ah, e até domingo que vem, até quinta, na nossa live do Tools for Life. Domingo que vem, gente, deixa eu falar aqui que vai ter uma live muito interessante com uma astróloga, minha amiga, minha professora de astrologia, que vai falar as tendências aí para 2026, como a Nossa. gente tem alta astral em 2026, através dos planetas, das pedras, dos cristais. Vai ser incrível, tá? Beijo grande. Beijo. Tchau. Tá?